Fala pessoal, hoje eu tenho a participação ilustre de um grande amigo meu, o Fábio Sevan, o pai da Heleninha. Vocês estão vendo ele aí. Cumprimenta aí, Fábio. E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bem? É um Vamos prazer, demais. Michel, estar aqui com você. Vamos matar a tática. Prazer Vamos é lá. meu. E aí o esquema, a gente vai resolver algumas táticas aqui, vamos melhorar o nosso cálculo com a participação aí do Fábio. E bora lá, vai ser interessante, vai ser bem bacana. Tem essa posição aqui na tela, o Fábio tá olhando, ele vai ajudar a gente a matar. E vamos lá, Fábio, primeira coisa que você faz quando você vê uma posição assim, o que você faz? Primeiro tem que contar o material, né? Tem que contar o material, e aí, como é que tá a posição então? As brancas É, têm quantos peões? 5, né? E as pretas? 5 também. Agora peças, duas torres, cavalo e bispo, contra Isso. dama, Dama, bispo e torre. isso. As pretas têm dama, né? Mas aí tem um lance aí que é matador, né? Para as E brancas. qual que é esse lance? É o duplex aí de cavalo. Acabou. Então Cavalo cavalo é 5. E5, cheque, e a gente recupera logo em seguida a dama. E essa torre também fica caindo, o bispo tá caindo, a gente vai ganhar material de volta e com juros ainda, né? Então, aqui. Vamos, já carregou a segunda. O que você manda aí nessa posição, Fábio? Rei, torre, 5 peões de brancas. Isso. Contra. Rei, torre e 5 peões de negras. Perfeito. O material tá igual, né? Isso. Mas o que você pode ver de bom para as brancas aí? Primeira coisa que a gente calcula numa posição. Cheque, captura e ameaça, né? Perfeito. Cheque primeiro. Quais cheques tem aí? Tem um cheque de torre, né? Na coluna F e F3, né? Isso. Se torre F3, o rei vai para onde? Como tem um rei na primeira fileira, né? O rei vai ter que ir para a quarta fileira. Aí ele sai de perto da torre e a gente captura a torre. Matou. Ganhamos uma torre e já carregou o outro exercício. O que a gente faz aí? Bom, as brancas têm um peão a menos, né? As brancas têm um peão a menos. São 3 peões contra 4. Isso. Dama e cavalo contra dama e bispo, Dama e né? cavalo contra Então, dama e bispo. é um peão a menos, mas é a vez das brancas, né? É a vez das brancas. O que você faz aí, né? A gente precisa de alguma coisa boa, porque senão no final a gente vai perder com um peão a menos. O que a gente tem de recurso tático aqui? Bom, eu tô percebendo, Michel, que o cavalo, no momento, o cavalo branco tá cravado, né? O cavalo branco tá cravado. Mas essa dama também tá desprotegida, né? A dama Também preta. está desprotegida. Ou seja, se a gente desse um cheque com o cavalo, né, podia ganhar a dama deles, né? Exatamente. Exatamente. Então cavalo F6 cheque. Peão toma e aí a gente ganha a dama. Isso. Então bora lá. Opa, ele sacrificou a dama de outro jeito. Tem documentação? Agora, o que a gente faz? Vamos contar o material primeiro, né? Dama, par de torres, bispo e cavalo. Dama, par de torres, bispo e cavalo. 5 peões com 5 peões. O material tá igual. O material tá igual. Aí Mas vamos ver cheque, né? Cheque. quais são os cheques? Tem o golpe lá, né? O bispo preto dando cheque, né? Aí a torre captura a dama. Perfeito. A gente sacrifica uma peça, só que logo em seguida a gente É uma peça de maior valor, né? a gente aproveita, né, que a dama tá numa posição horrível, né? Então a gente vai lá e ganha a dama. O final que você ama, Ixi, final, vamos prestar atenção. Rei, Bispo e peão contra rei, torre e 3 peões. Exatamente. Material muito a menos, né? A gente precisa Muito de algum a menos. recurso. Tem qualidade a menos, tem peão a menos. É difícil. Então o que a gente faz? É a vez das negras? Exatamente. Você pode jogar o bispo branco, que no momento está em E4, para F5, porque ele ataca o rei com cheque e em seguida você captura a torre. Perfeitamente. E aí a gente vai ganhar esse final. Vamos lá.
Próximo exercício. Esse aqui é um checkmate em um lance. Pessoal, se até eu tô dando conta, viu? Vocês podem acompanhar aí a série do Michel, porque se até eu tô dando conta, vocês vão dar conta também. É isso aí. Mate 1. Mate em um. Precisa nem contar o material, não, né? Essa posição é clássica, né? Exatamente. Qual que é o lance matador aqui? Dama por peão, né? Dama por peão em F2. Matou. E aí, abraço. Outra tática. Já estamos na sexta. Na sétima, no caso. Esse Puzzle Strike ele vai aumentando o nível de dificuldade, né? O rating está em 1171, é isso, Michel? Isso. 1178, né? Estamos resolvendo, pessoal. Puzzle Streak é uma série de táticas no Lichess, mas a primeira vez que a gente errar uma tática, a gente perde e começa tudo de novo. E aí, detalhe, como o Fábio falou, os primeiros são mais fáceis e vai ficando cada vez mais difícil. Os temas vão ficando cada vez mais complexos. E se alguém quiser fazer também, é só entrar no quebra-cabeça, né? Do lado de lichess.org, a segunda aba é quebra-cabeça. E é o último, acho que é embaixo, né, Michel? Isso. Clica aí. É lá em quebra-cabeça. É o terceiro. É o terceiro, Exatamente. É o terceiro, justamente. Bom, vamos lá. Tem dama, 2 torres, cavalo, dama, 2 torres e bispo. Exato. E peão. Bom, então, peão. 6 branco contra 5 negro. O branco tem um peão a mais, mas é a vez das negras. É a vez das negras. O que a gente pode fazer para aproveitar o quê? Qual que é o nosso ponto positivo? O rei ele tá um pouco atacado, sobrecarregado, e essa torre de H1 tá o quê? Desprotegida. A gente tem que aproveitar esses dois temas. Que você joga. Michel, não tenho certeza não, mas seria torre por torre, né? Porque é cheque, né? Torre por torre, cheque. Se dama por torre. Aí a gente captura a torre desprotegida, né? Perfeito. E a gente entra no final com torre, cavalo e dama contra dama e bispo, né? Isso. O problema de... A torre a mais, né? A gente entra no final com a torre a mais. A torre a mais. O problema de capturar a torre primeiro é que a nossa torre cai também. Então a gente primeiro toma com cheque e depois captura a torre e a gente ganha uma torre a mais. Então vamos lá. Torre por torre e aí a gente captura a torre. Fechou, meu garoto. Isso aí, vamos lá. Bom, e aí, como é que tá o material nessa posição? Dama, par de torres, par de cavalo, dama, par de torres, par de cavalo. Vamos ver os peões. 7 contra 7. O material tá igual. Material igual. Só que é a vez das negras, né? Exatamente. Esse aí lembra um pouco o primeiro exercício, né? Tem um duplex matador lá. O duplex é quando a peça ataca o cavalo ataca 2 peças ao mesmo tempo, né? Isso aí. E a gente ganha a dama. Reconhecimento de tática, de padrão. E essa posição aqui? Dama, par de torres, par de bispo, cavalo. Dama, par de torres, par de bispo, cavalo. 3, 6, 7. 3, 6, 7. O material tá igual, Michel. O material tá igual, só que é a vez das brancas. E qual o recurso, né? Qual o tema que você consegue ver aqui para as brancas? Pode pensar. Bom, é bom. A gente tem que olhar cheque, captura e ameaça, né? Primeira coisa é o cheque. Cheque, eu vi um cheque interessante ali na casa de E6. E6 cheque. Se rei H8. Aí a gente pode capturar o bispo na coluna A, né? Perfeito. E aí a gente ganhou uma peça. Esse é o tema. Vamos lá. Dama, par de torres, par de cavalo e bispo. Dama, par de torres, par de bispo e cavalo. Então, peças tá igual. 7 peões, 7 peões. O material tá igual. Perfeito.
Mas quais são as peças que você consegue ver das pretas que estão deslocadas, sem proteção? Se o rei estava desprotegido, o que você consegue ver aqui de tema? A torre, que está em G5 no momento, ela está um pouco no ar, né? Tá No bem ar. no ar, sem nenhuma proteção. Se esse cavalo sair daqui, ó, o cavalo de F4, a dama faz o quê? Pode capturar logo em seguida a torre. Então o tema é esse. Essa torre G5 tá no ar. Então a saída do cavalo positiva seria para a casa de E6, né? Que você captura uma peça, o bispo, e ainda ataca a dama, né? Ele vai ter que Isso. tomar providência com isso, né? Que a Ataca a gente... dama e ataca a torre. Aí quando ele recapturar o cavalo, a torre cai. Perfeito. A gente captura o bispo ganhando tempo, porque tá atacando a dama, e logo em seguida a gente captura a torre. Então bora lá. Ganhando um tempo, né? Falei Ganhando errado. No tempo. xadrez é isso aí, é o tempo, né? O Ganhando um tempo. tempo é essencial. No xadrez o tempo é importantíssimo. Assim como na vida, né? Isso aí. O jogo imita a vida. E essa posição aqui? Parece que a gente tem material a menos aqui. Dama e par de torres, dama, par de torres. O branco tem 2 cavalos a mais. E agora o peão, a gente tem 3 peões a mais. É como se o branco tivesse uma peça mais limpa. É como se... Exatamente. Então, branca tem uma peça a mais. Tá caindo agora, né? Só que ainda assim, a gente pode procurar por um lance melhor. A gente tem que olhar Cheques. cheques. Só que o cheque em F1 não funciona, porque ele pode jogar cavalo G1, né? Dama F1, cavalo G1. Se você der cheque em B1 também, eu acho que não funciona, porque mesma coisa, ele vai defender com o cavalo e a torre que está em A2 não está no ar também, né? Tá protegido pela dama, né? Só que uma coisa interessante, é um tema que você não viu, é que olha só, quando a dama tá em F1, a dama também tá desprotegida em C4, ó. Se o cavalo sai, a dama captura a dama. Notou? Beleza. Dama F1, cavalo G1, dama por dama. Ah, é verdade. Fechou. Fechou? Fechou. Mas é isso aí. Tamo lá. Explica aí pro pessoal aí, que esse pular aí, se você tiver dúvida aí, que você tem direito a um lance só. Se você quiser gastar, né, não sabe o que tem um jogar, lance de você pular, pode clicar né? em pular. Você pode clicar em pular que o computador faz o lance para você, mas você só pode usar esse recurso uma única vez. Perfeito. Se a gente ficar em dúvida, pessoal, que nem o Fábio falou, em uma tática muito difícil, só uma vez a gente pode pular a tática e a gente segue, né, com outro padrão aí, mas é só uma vez. Então é um lance para pular, mas uma vez que a gente errar, a gente acaba também. Então a gente está numa sequência o quê? Já estamos na 12ª tática e a gente não pode errar, né? Só tem uma vida mesmo. O rating já está nessa posição de 1383. Fechou. Essa tática. O que a gente manda aqui? Aí foi ofertado uma troca de damas, né? Uma troquita de damas, de damitas. Que nós... E aí, a gente aceita ou a gente tem um lance melhor? Muito provavelmente um lance melhor, né? Vamos dar uma analisada no material, né? Dama, par de torres, par de cavalo, bispo. Dama, par de torres, par de cavalo e bispo. Ah, não. O preto tem par de bispo e par de cavalo. O preto tem uma peça a mais. O preto tem uma peça a mais, ou seja... Acho que é por isso que justifica que ele tá querendo trocar, né? Exato. Quem tem peça a mais... explicando o raciocínio do Fábio, quem tem peça a mais quer simplificar o mais rápido possível para ganhar o mais rápido possível. Agora, seria interessante pra gente de brancos trocar as damas aqui ou não? Tem... Chelsea, você que é o nosso mestre aí. Tem a torre dele tá caindo, né? Em H8, né? Opa! Isso é muito importante. Porque... nem sempre porque o adversário ele quer trocar as peças que vai ser uma troca boa para ele. Nesse caso ele cometeu um erro, porque a simplificação é ruim para ele. A gente captura a dama, ele é forçado a capturar e a gente recupera a peça que a gente tinha menos, só que com juros, porque agora a gente vai ter 2 torres e ele só tem uma. Então a gente vai ficar com qualidade a mais. Nesse caso ele cometeu uma imprecisão. A troca não ajudaria ele. Pode mandar a dama por dama? Pode. Então matou.
Finalzinho que o Fábio adora. O Fábio é um apreciador de finais. Em nome da audiência do canal, né, a gente vai concordar, dizer sim que a gente adora muito finais. Exato. E Rei, agora? torre, cavalo, rei, torre, cavalo. 3 peões com 3 peões. Só que o preto tem um peão que tá vrum, né? Tá 2 casas de coroar, né? Então tem que tomar cuidado, exato. O preto tem um peão passado, mas uma coisa interessante ao nosso favor é que pelo menos a gente tem também um peão, ó, muito centralizado e muito forte. E a gente pode tentar atacar esse rei também de alguma forma, né? Então vamos lá. Primeira coisa, Material tá igual. lateral igual. Agora a primeira coisa para calcular. Cheque. Cheque, captura e ameaça, né? Bom, cheque tem um cheque em H7. H7, perdão, H7. Não, tranquilo. Aí o rei vai para onde? Como tem um peãozinho forte que o Michel comentou, o rei vai para a última fileira lá, né? Exato, ele vai para D8, E8 ou F8. Se ele for para F8? Em qualquer uma delas, né, ele leva novamente o cheque com a torre, né? E aí, ao sair da frente da torre, a gente captura a torre dele. Perfeito. Então, torre H7. Se ele for para qualquer uma dessas três, torre H8, cheque, ele volta e a gente captura a torre. E ainda conseguimos o quê? Capturar logo em seguida o peão passado. Então a gente está completamente ganho aqui nesse final. Olha aí. E aí a gente ganhou. Opa! Tava essa posição e as pretas jogaram bispo por cavalo. E agora? O que a gente joga aqui? Primeiro vamos olhar o material. Par de 2, par de bispo e cavalo, dama, par de torre, par de cavalo e par de bispos no momento. Né? No momento as pretas têm uma peça a mais, porque acabou de capturar, né? Acabou de capturar. 7 peões, 7 peões. No momento eles estão com uma peça a mais, porque acabou de capturar e também atacar a dama, né? Uhum. Então, o que a gente faz? Captura o cavalo, captura a dama, o bispo no caso, o que a gente faz? Vamos capturar o bispo, né? Porque aí o preto vai ficar com 2 peças atacadas ao mesmo tempo. Olha a torre aqui de A8 caindo, né? Vai ficar atacada a torre e o cavalo. Mas olha lá, vamos só aprofundar um pouco, ó. Dama por F3, tá atacando o cavalo e a torre. Se ele fizer cavalo D5, o que a gente faz? Bispo por cavalo. Bispo por cavalo. Se ele tomar de peão, ameaça na torre. Se ele tomar de peão, dama por peão. Dama por peão. O problema dessa linha é que depois parece que a torre está caindo, mas ele pode jogar cavalo D7. E a dama agora protege a torre. Tá vendo? Tô vendo. Então tem um lance melhor, ó. Dama por bispo, cavalo D5. Tem um lance melhor do que bispo por cavalo. Cavalo por cavalo. Cavalo por cavalo. Peão toma. Aí bispo captura o peão. Bispo captura o peão. E agora é inevitável capturar a torre, porque a gente vai capturar de bispo, se cavalo D7, e não de dama. E a gente ganhou uma qualidade. Aquela linha que eu falei furada. Opa! Aqui ele jogou uma outra sequência, né? Ele entregou o cavalo. Então, só tomar o cavalinho e peça a mais. E nessa posição? O que está acontecendo? Essa posição, chama o Michel aí para jogar no meu lugar, que eu não sei não. Torre, cavalo e bispo contra dama. Contra dama. 3 peças contra 1. Isso. Para 3 peças, geralmente, compensam, né, a dama. E ainda é melhor ainda quando é um bispo, um cavalo e uma torre, né? Nesse caso, as brancas estariam até melhores.
O problema, por que as brancas não estão boas aqui? O problema é que as peças não estão coordenadas. Então a torre está separada do bispo, que está separado do cavalo, e aí a dama ela consegue ser superior nesses casos, porque ela consegue incomodar bastante, né? Ela percorre o tabuleiro muito rápido, e aí ela aproveita essa falta de sincronização das peças, atacando ao rei ao mesmo tempo. Agora o problema é o quê? Agora a questão é achar uma casa, né? Como aproveitar, na verdade, essa falta de sincronização, né? Antes que as brancas possam, né, coordenar as peças, e aí sim a gente ficaria pior. Mas como é que a gente aproveita aqui? Primeira coisa, procurar por cheques. Quais cheques você vê aqui, Fábio? Bom, tem um que na primeira coluna lá é na casa de E1, né? De E1, se dama E1, cheque. Se ele fizer, por exemplo, bispo D2, protegendo o rei, Cai a torre. cai a torre. Então você já achou a sequência, ó. Como é que a Esse gente... cheque aí ele ataca duas peças ao mesmo Duas tempo, peças né? ao mesmo tempo e não tem Se como bem que o bispo está defender. protegido, né? É, o bispo. Só que a gente ataca a torre, né? Essa é a questão. Isso. Essa torre, ó, quando o bispo saiu, ficou desprotegida. Ficou com falta de coordenação. E aí, no caso, as pretas aproveitam isso, ó, dando cheque e atacando a torre ao mesmo tempo. E aí, esse final a gente vai ganhar depois. Vamos dividir Fechou. esse vídeo em duas partes. Vamos fazer só mais essa tática e aí a gente encerra, né, essa parte agora, por enquanto, beleza? Beleza. Então Fechou. vamos lá. Tática número 16, rating 1443. Como é que tá a posição aí, Fábio? Dama e par de bispo contra dama, torre e bispo. Estamos com qualidade a menos, né? Qualidade a menos. E tem 6 peões o negro, tem 5 branco, né? Isso. Então, mas mesmo assim o branco está com a qualidade material, né? Qualidade material. Agora, qual que é o ponto positivo das pretas? Ó, a gente tem, por mais que a gente tenha, né, qualidade a menos, mas ainda assim a gente tem um bispo, dois bispos muito fortes, mirando aqui no rei. O rei das brancas está muito desprotegido. E também a gente tem um peãozinho também, né, em compensação. Mas o fator principal é porque as brancas têm um rei muito desprotegido. E como é que a gente aproveita esse rei aqui? É a vez das negras, certo? É a vez das negras. Bom, tem que olhar cheque, captura e ameaça, né? Vamos ver o cheque aí, né? Vamos lá, cheque. Se dama por peão. Ele joga dama por dama, né? Dama por dama e a gente perdeu. Exato, então não é dama cheque. Tem outro cheque? Tem de bispo. Se bispo toma, ele é obrigado a ir para onde? Em G3, né? G2, não, mas tá protegido pela dama. Ó, bispo toma, cheque, né? Em G3. Isso, o bispo vai para G3, né? Ah, tá, entendi o que você falou. Isso. Bispo G3, cheque. O rei vai para onde? Única é... Não, não é única não, né? Ele pode ir ou para H1 ou para G2. Perfeito, uma dessas duas casas. E aí, como é que a gente continua aqui nesse ataque? Avançando o peãozinho de D5, né? Abrindo para o bispo branco trabalhar. Opa, isso aí. Então vamos lá, ó. Bispo toma. Se ele for, por exemplo, para, vamos lá, rei H1. D4 cheque, porque tem o bispo aqui, né? Só que depois de D4, e se ele fizer, por exemplo, bispo F... Se ele fizer torre... Opa. Ó, bispo toma, rei H1, D4. Se ele fizer torre F3. A gente faz bispo por torre. Bispo por torre. Se bispo por bispo, a gente faz dama por dama. matou. A gente ganha a dama no final. Então vamos lá. D4. E ele nem continuou. Mas antes da gente continuar aqui, ó, nessa nossa série,
nessa nossa saga aqui dos exercícios. Vou encerrar esse vídeo, tá? Vamos dividir esse vídeo em 2 ou 3 partes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima parte. Valeu, pessoal. Obrigado, Michel. Até mais, Valeu, pessoal. Fábio.